No número 34, a gente tem essa figura, são dois bloquinhos ligados por uma mola, e o problema diz o seguinte: os blocos A e B na figura têm massas MA igual a 1 kg e MB igual a 3 kg. Ambos são forçados contra uma mola, que na figura da lista tem um Szinho aqui assim para representar a mola, de forma a comprimi-la. O sistema é liberado a partir do repouso sobre uma superfície sem atrito e que permite que a mola se expanda empurrando os blocos. A mola tem massa desprezível. Letra A. Se o bloco B adquire uma velocidade de 1,2 metros por segundo, qual é a velocidade final do bloco A? Então, a gente tem essa informação para a letra A, que é de que a velocidade do bloco B vai ser de 1,2 metros por segundo. Tem mais um zero aqui, 3 vogais significativos. Então, a gente tem o seguinte: nesse sistema, a gente pode notar algumas coisas. Primeiro, a gente tem, claro, as forças peso do bloco B e do bloco A. Vai ter uma força normal NB correspondente ao bloco B e uma força normal NA correspondente ao bloco A. Aqui essa mola vai empurrar os blocos com uma força elástica para a direita aqui. E vai empurrar o outro bloco com uma força elástica que tem exatamente o mesmo módulo para a esquerda. E a gente pode afirmar o seguinte: num sistema desse aqui, como a gente não tem atrito, se a gente analisar o sistema como um todo, né, considerando os dois blocos e a mola que tem massa desprezível que exerce uma força entre eles, a gente pode perceber o seguinte: essa força normal aqui, ela está equilibrada com essa força-peso. Essa outra força normal também está equilibrada com essa outra força-peso. Essa força elástica, ela tem uma reação dela que atua sobre a mola, empurrando a mola no sentido de comprimi-la. Aqui a reação dessa outra força também é uma força aqui, empurra a mola no sentido de comprimi-la. Então, se a gente pensar na força resultante que a gente tem nesse sistema, força resultante externa, a gente percebe que ela vai ser zero, porque a soma de todas essas forças vai resultar em zero. Esse sistema está em equilíbrio. Então, quando a gente soltar esse sistema, essas molas, essa mola não está presa aos blocos, né? Então, se você solta o sistema, a mola vai começar a expandir e vai empurrar esses dois blocos, fazendo com que eles acelerem. E aí eles vão ganhar uma certa velocidade. O interesse é justamente em determinar qual que é a velocidade do bloco A, sabendo que eu sei qual que vai ser a velocidade final do bloco B. Então aqui eu vou pegar e colocar um sistema de referência, um eixo X horizontal. E a gente pode dizer o seguinte: se a gente sabe que a força resultante externa é igual a zero, isso implica que o momento linear do sistema ele é constante. Então, se você considerar um evento qualquer, por exemplo, uma colisão, uma explosão de um foguete, ou simplesmente o ato de você soltar esse sistema e ele começar a acelerar, e você pode considerar ali que esse soltar o sistema vai ser esse evento. Eu posso considerar que o momento linear do sistema antes desse evento vai ter que ser igual ao momento linear do sistema depois desse evento. Né? Por quê? Porque o momento linear do sistema vai ser constante, né? Porque a força resultante externa é igual à taxa de variação do momento linear do sistema. Né? Então, essas duas grandezas estão relacionadas através da segunda lei de Newton. Né? Força resultante externa é igual à taxa de variação no tempo do momento linear do sistema. Então, se a gente sabe que a força resultante externa é zero, isso quer dizer que essa derivada do momento linear do sistema é zero, portanto, o momento linear do sistema é uma constante. E é por isso que eu posso afirmar que em um instante qualquer anterior a um evento, esse evento eu decido qual que ele vai ser, geralmente vai ser uma coisa assim, uma explosão, uma colisão. Tem que ser igual ao momento linear depois do sistema, porque ele é constante.
Uma coisa que é importante aqui é que assim, essa relação é uma relação vetorial, né? Então a gente tem uma equação dessa para o eixo x, uma para o eixo y, outra para o eixo z. Só que no intuito de simplificar as coisas, a gente vai trabalhar nessa parte de conservação do momento linear somente com movimentos unidimensionais, né? Então veja que esses dois blocos eles vão se mover sobre essa mesa, então o movimento desses blocos está confinado ao eixo x. Então das três equações lá, a gente vai ter duas triviais, o que importa para a gente é que o momento linear do sistema no eixo x, antes do evento que é soltar o sistema, para que ele comece a se mover, tem que ser igual ao momento linear do sistema no eixo x, depois desse evento. Só que note que o momento linear de um sistema é igual à soma do momento linear das várias partículas que compõem esse sistema. Então, somar sobre todas as partículas, né, de i igual a 1 até n partículas. No caso aqui eu só tenho duas partículas, que são esses dois blocos, né, então é mais fácil a gente simplesmente escrever isso como sendo o momento linear do bloco A no eixo x antes do evento, mais o momento linear do bloco B no eixo x antes do evento, é igual ao momento linear do bloco A no eixo x depois do evento, mais o momento linear do bloco B no eixo x depois do evento. Mas tem que, como a gente vai estar considerando somente problemas unidimensionais, a gente comumente não carrega esse eixo x. Então é muito comum, às vezes nos livros, a gente, ou na resolver as contas, pega um exercício resolvido, você não vai ver esse x aqui. Porque como a gente está tratando um movimento unidimensional, fica subentendido que é uma coisa que é lá no eixo x. Só que tem que tomar cuidado, porque o momento linear, ele é o produto da massa pela velocidade. Quando a gente escreve isso dessa maneira, fica parecendo que a gente está falando do módulo do momento linear, do módulo da velocidade. Mas na verdade a gente está falando de uma componente, e componente pode ter um sinal negativo, tá? Coisa que o módulo não pode. Então só tomem cuidado, porque se vocês encontrarem uma velocidade que ela é negativa, isso quer dizer que essa velocidade é simplesmente no sentido negativo do eixo, porque é o que significa ter uma componente negativa, né? Só que, às vezes, na hora de a gente pegar e colocar os dados aqui nas equações, a gente esquece que a gente está falando de coisas que podem ser negativas e simplesmente coloca um valor sem considerar lá o sinal, né? Então, isso é uma fonte de erro comum. Então, tem que lembrar que, na verdade, isso aqui é uma relação vetorial. Por isso que eu estou carregando esse x aqui, apesar de ele ser bastante evidente. Afinal, eu estou considerando só movimentos unidimensionais. Se a gente lembrar então que o momento linear é massa vezes a velocidade, e a gente tem no sistema antes da gente soltar, né? Então antes do evento de soltar, a gente tem que as velocidades do corpo A e do corpo B são iguais a zero. Isso implica então que o momento linear vai ser zero para os dois casos. Então a gente tem o seguinte, que pegando expandindo esse lado aqui, massa do bloco A vezes a velocidade do bloco A no eixo x antes de a gente soltar o sistema, mais a massa do bloco B vezes a velocidade do bloco B no eixo x antes de soltar o sistema, tem que ser igual a zero. Então, para que seja verdade, a gente tem que ter que uma dessas duas coisas seja negativa, né? O problema diz o seguinte, que o bloco B, depois de a gente soltar, e a mola perder o contato, terminar de acelerar o sistema, a gente vai ficar com a velocidade final, essa velocidade final do bloco B vai ser de 1,2 metros por segundo. Note que essa velocidade está no sentido positivo do meu eixo x, né? Então, eu percebo que a velocidade do bloco A vai ter que ser negativa, né? Então, como eu quero isolar essa velocidade, eu tenho que a velocidade do bloco A no eixo x antes... Aliás, esses valores aqui eram depois do evento, né? Porque são esses dois aqui, né? Depois do evento, depois do evento. A velocidade depois do evento vai ser igual, passando esse termo para o lado direito, né?
vou ficar com MB negativo, que multiplica VBx, depois do evento, dividido por massa do bloco A. Então, substituindo esses valores aí, a gente vai obter um valor de menos 3,60 metros por segundo. Aqui que a gente tem que colocar esse zero aqui por causa dos algoritmos significativos, né? Na letra B, o problema diz o seguinte: utilizando o princípio de conservação da energia, determine a energia potencial inicialmente armazenada na mola. Então, tem lá aquela questão da generalização do conceito de energia, né? Porque a gente começa lá com energia mecânica e verifica que a variação da energia mecânica é o trabalho de forças não conservativas, né? Mas se percebeu que existem outras propriedades dos sistemas que estão associadas com a energia. Uma delas é o calor, né? Então, existe um princípio mais geral de conservação de energia, que é aquele que diz que a variação da energia mecânica mais a variação da energia interna de um corpo tem que ser igual ao trabalho de forças externas ao sistema, né? Claro que quando você define um sistema, você define uma fronteira, né? Se você pega lá um certo conjunto de corpos e diz, olha, isso aqui é o meu sistema, tudo que não pertence àquele conjunto está fora do sistema, faz parte do universo, né? Então você, obviamente, tem uma fronteira entre esse sistema e o universo, e as forças externas são aquelas que atravessam essa fronteira, são as forças que o universo exerce sobre o sistema. Então, essas forças elas estão relacionadas, o trabalho dessas forças está relacionado à variação de energia mecânica e à variação de energia interna. A gente também tem nesses sistemas que a gente pode transmitir calor através da fronteira, né? Que é uma energia interna que vai ser passada de um corpo para o outro, né? A energia interna está associada à temperatura e uma energia potencial química, né? A gente costuma, o melhor exemplo aqui, na verdade, é o calor, né? Então, você pega dois corpos que estão lá em uma certa temperatura alta, você diz que eles dois são o teu sistema, você coloca em cima da mesa, eles começam a esfriar, perdendo energia através de calor sendo transmitido para o universo, né? Então isso é relevante porque se você pegar uma lixa e esfregar numa madeira, você está pegando o trabalho e está transformando em variação de energia interna, porque você está aumentando a temperatura dos corpos. De outra forma, você também pode pegar uma máquina térmica, pegar calor e transformar isso em trabalho mecânico, né? Então, você tem, na verdade, uma relação entre essas diversas formas de energia. Tem mais uma aqui que é a radiação, né? O Sol envia energia para a Terra através de radiação eletromagnética, né? Claro que a gente está considerando que esse sistema é formado por esses dois corpos. Então, a gente percebe o seguinte. Bem, em primeiro lugar, a gente sabe que a força resultante externa que atua no sistema é zero. Isso quer dizer que o trabalho resultante externo tem que ser zero também, porque não tem força. Eu não estou fazendo nenhuma transmissão de calor aqui. Na verdade, calor é física 2, né? Com certeza não vai aparecer em física 1. Então a gente não tem transmissão de calor. Radiação é física 3, então também não vai aparecer em física 1. Então a gente percebe o seguinte. Bem, tem variação de energia interna dos corpos? A gente não está falando em variação de temperatura, então a gente também não tem variação de energia interna. Então, na verdade, isso daqui é só uma maneira de a gente pegar e lá usar o princípio de conservação de energia para resolver um sisteminha super simples, né? Então a gente sabe que existe energia armazenada na mola e que ela está ali guardada. A hora que você solta o sistema, essa energia vai ser, através de processos mecânicos, transformada em energia cinética e no final do sistema a gente não tem mais nenhuma energia armazenada na mola, porque ela se expandiu completamente, e a gente tem energia cinética dos dois blocos. Então, basicamente, a gente está falando que é energia mecânica, né? A gente podia ter resolvido isso só pensando em energia mecânica, né? Então, a variação de energia mecânica nesse sistema, bem, acho que tudo é zero aqui, né? Então, a variação tem que ser zero. Então, a gente tem que energia mecânica inicial, então, delta energia mecânica é energia mecânica final menos inicial, tem que ser igual a zero, que significa que a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Quem que vai ser energia mecânica nesse sistema?
vai ser energia potencial gravitacional do bloco A inicial, então antes do evento acontecer, né? Mais energia cinética do bloco A inicial, mais uma energia potencial elástica armazenada na mola, mais uma energia potencial gravitacional do bloco B inicial, mais energia cinética do bloco B inicial. Isso tem que ser igual a energia potencial gravitacional do bloco A no final, mais energia cinética do bloco A no final, mais energia potencial elástica da mola no final, mais energia potencial gravitacional do bloco B no final, mais energia cinética do bloco B no final. Bem, para a gente poder falar em energia potencial gravitacional, a gente precisa falar no eixo Y, né? Então a gente tem aqui um eixo Y que aponta para cima. Só que eu vou fazer uma escolha esperta, né? Eu vou dizer que a posição onde o centro de massa dos corpos está, que não varia, né? Porque ela está em cima de uma mesa horizontal, a gente percebe que, bem, as energias potenciais gravitacionais elas não mudam, né? Então eu posso pegar e colocar exatamente naquela posição como sendo energia potencial gravitacional, aliás, como sendo a origem do eixo Y, portanto a energia potencial gravitacional vai ser zero durante todo o movimento, a gente não precisa se preocupar com todos esses termos aqui, né? Além disso, o sistema parte do repouso, então a gente sabe que a energia cinética inicial é nula. Outra coisa que a gente repara é que, bem, no final, depois que esses blocos eles se distanciam e deixam de comprimir a mola, não tem mais energia potencial elástica armazenada. Então a gente percebe que só sobram esse termo aqui, esse e esse. Então a energia potencial elástica inicial é igual à soma das energias cinéticas do bloco A e do bloco B no final. Ou seja, vai ser 1 meio de MA vezes a velocidade do bloco A final ao quadrado, mais 1 meio da massa do bloco B vezes a velocidade do bloco B final ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, que eu não fiz, a gente vai obter 0,5 vezes MA, que é 1 kg, vezes VA ao quadrado, que é 3,6 ao quadrado, mais 0,5 vezes MB, que são 3 kg, vezes a velocidade final do bloco B, que é 1,2 ao quadrado. Então a gente obtém 8,64 joules, que confere com o gabarito, né? Então 8,64 joules. Então, nota que a velocidade ela tem 3 algarismos significativos e as massas também, né? Então, quando a gente fizer essa conta aqui, como a gente tem uma soma, a gente tem que verificar os termos separadamente. Então, 0,5 vezes MA, que é 1, vezes 3,6 ao quadrado. Então, tem duas casas depois da vírgula, 6,48. Vai para 0,5 vezes 3 vezes 1,2 ao quadrado. Então, 2,16 também duas casas depois da vírgula. Então, somando aqui, o resultado se mantém com duas casas depois da vírgula, né? Certo? Então, é isso.